Olá a todos, mais uma vez. Desta vez vamos falar aqui sobre figuras de guerra. E antes de eu começar a falar das figuras propriamente ditas, queria fazer uma pequenina nota na qual dou conta de, primeiro, não quero de forma alguma ser conotado como defensor da guerra e muito menos das políticas totalitárias que tiveram na origem da Segunda Guerra Mundial, como é o caso do nazismo, que preconizava uma supremacia racial da raça ariana em detrimento de todo o resto da humanidade, ao qual eles chamavam pura e simplesmente de Untermensch, ou seja, literalmente sub-humanos. Deixem-me começar por citar Churchill, quando ele foi questionado relativamente a um nome para dar à Segunda Guerra Mundial. Com a franqueza que lhe é característica, ele pura e simplesmente disse a guerra que pura e simplesmente poderia ter sido evitada. Subjacente a este comentário, claro, está uma alfinetada à política do seu antecessor, Neville Chamberlain, que advogava uma política pacifista. Efetivamente, o Pacto de Versailles tinha obrigado a Alemanha a pagar os custos da Primeira Guerra Mundial. Também tinha obrigado a Alemanha a reduzir a sua construção de armamento bélico, que ela não respeitou. Resultado, no dialbar da Segunda Guerra Mundial, a força e o poderio militares da Alemanha nazi eram muito superiores a qualquer outro país que encontraram pela frente. Um outro exemplo, quando em 1945 o presidente Theodore Roosevelt morre, estava a seu cargo a presidência dos Estados Unidos, é o seu vice-presidente Harry Truman que assume o cargo de 33º presidente norte-americano. E é precisamente sobre o Truman que vai cair a responsabilidade, enquanto líder supremo das Forças Armadas, de ordenar a detonação de não um, mas de 2 engenhos nucleares sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Provavelmente aconselhado pelos seus conselheiros militares, disseram-lhe que se ele não tivesse tomado esta decisão, a guerra prolongar-se-ia por mais tempo e as vítimas destas duas detonações, que podem ir desde 130 mil a 260 mil pessoas, a esmagadora maioria dos quais todos civis, poderiam ser muito maiores. É claro que presumo que mesmo esta seção não terá tomado esta decisão mais fácil. Por outro lado, o que é que aconteceu? Com esta deflagração destes 2 engenhos nucleares, até agora os 2 únicos usados em contexto de guerra por uma potência mundial sobre outra potência mundial, o que acontece foi que imediatamente o Império Nipónico se rendeu total e incondicionalmente e efetivamente acabou a Segunda Guerra Mundial. Seria de pensar que se Hitler tivesse encontrado uma resistência mais, eu não digo valorosa, porque os povos que lhe resistiram fizeram de uma forma tremendamente válida. O que acontece foi que pura e simplesmente não tinham os meios ao seu alcance, meios bélicos necessários para lhe fazer frente. Estava eu a dizer então que se Hitler tivesse encontrado logo a partir deste tipo de resistência, quem sabe milhões de vidas não teriam sido poupados. Introduzo aqui o adágio latino, que é atribuído a Flávio Vigêncios Renatus, do século IV a V depois de Cristo, que diz Si vis pacem, para bellum. Peço desculpa do meu latim, ele sempre foi péssimo, mas isto traduzir-se-ia como algo do género de se queres a paz, prepara-te para a guerra. Mas nesta altura vou deixar a história um bocadinho de lado e vamos concentrar-nos em falar um bocadinho em figuras. É claro que da primeira vez que fui introduzido a estes eventos históricos, não foi através da história, foi através do cinema, pela mão do meu pai, que adorava ver filmes de guerra. Então foi com ele que eu, enquanto miúdo, vi filmes como, por exemplo, A Ponte do Rio Kwai, no qual encontrei um Sir Alec Innes que viria a encontrar muito mais tarde em Star Wars, os canhões de Navarone, o Desafio das Águias com Richard Burton e um novíssimo Clint Eastwood, que tem um enredo cheio de curvas e contracurvas que lhe dá verdadeiramente o termo rocambolesco e são absolutamente deliciosos. Bom, mas falando então das figuras, eu queria apresentar-vos 2 marcas, essencialmente uma, que é a Dragon Models, que é uma marca que tem a sua origem em Hong Kong, começou em 1987 e tem várias escalas, dentre as quais produz estas figuras de 1:6, ou seja, essencialmente 30 cm de tamanho. Grosso modo, pode-se dizer que eles têm o tamanho de um Action Man dos normais de agora, que existem agora, mas as parecências com o Action Man terminam aí. O que é que me impressiona verdadeiramente nestas figuras? Primeiro, a marca quis dar uma expressão facial diferente a cada uma das figuras existentes, como se eles se tratassem de indivíduos.
Ao contrário de, por exemplo, os clássicos que reportavam a figuras de guerra como o Action Man ou o G.I. Joe das décadas 60, em que a mesma cara era reproduzida várias vezes, com diferentes cabelos, outras vezes com barba, mas era sempre a mesma cara. Neste caso específico, cada uma destas figuras tem uma cara própria. Mas mais impressionante que a cara e também o corpo, que tem múltiplos pontos de articulação, o que permite as mais diversas e variadas poses sejam feitas, a mim o que me fascina verdadeiramente é o rigor histórico que esta marca fez ao recriar uniformes, ao recriar armas e ao recriar toda a espécie de equipamento e parafernália utilizado na guerra. Bom, sempre que possível eu gosto de manter uma ou duas figuras dentro da caixa para me lembrar como é que elas vinham originalmente, e esta é a estrutura da caixa. Lembro que estas figuras saíram de cerca de 2002 a 2012 e nesse período compreendido de 10 anos não houve grandes flutuações da caixa. Há sempre uma foto da figura, por vezes um desenho, numa pose sempre dramática, e quanto à figura em si, temos aqui então a marca Dragon Models. Quanto à figura, todos eles têm sempre um nome. Okay? Todos estes personagens têm sempre um nome. Estamos então aqui na presença do Frederick Kohler, que seria então este soldado que transportaria consigo esta MG-34. Provavelmente não vai dar para ver muito bem por causa do reflexo e por causa do tamanho desta caixa, mas o que nós vemos é sempre esta estrutura. De um lado, a figura com os diferentes acessórios. Do outro lado, mais equipamento ainda, neste caso a metralhadora, um equipamento de neve, okay, branco, pode-se ver, e depois também outros acessórios que acabam por complementar esta figura. Eu vou tentar ser um bocado rápido nestas figuras com caixas, só vos vou mostrar duas, esta uma figura nazi e outra de um soldado inglês, porque depois vou passar às figuras que estão soltas e nesse caso aí consigo efetivamente dar muitos mais pormenores. Na parte de trás da caixa, sempre referência ao equipamento que era utilizado então. Reparem que ele está mesmo em alemão, o Übermantel, sobretudo, ok? E a arma, a MG-34, como podem voltar a ver, em tons brancos, também para condizer com espaços de neve. A seguir temos então aqui o Liam, que é o representante das tropas inglesas. Okay. A mesma estrutura novamente. Esta é bastante mais escura, mas lá está o uniforme em tons de castanho. Deste lado o equipamento acessório. Podemos ver aqui umas polainas, até inclusive uma caneca, uma picareta. E aqui temos então a espingarda com que ele se fazia acompanhar e uma mochila. E é claro, o tradicional capacete, obviamente. Okay. Referência à marca da espingarda, aos acessórios que ele traz. Okay. Como podem ver, esta é a estrutura das caixas. E estas duas eu mantive-as de propósito dentro das caixas de origem. Vamos então agora às figuras soltas. Eu começaria aqui por este alemão. Ele tem o nome de Gerhard e como se encontra solto é muito mais fácil explicar-vos todo o que diz respeito a articulações e afins. Vem equipado com uma mina anti-tanque. Okay? O título dele é Panzerjäger NCO. E NCO, dê-me o trabalho de ver, é um Non-Commissioned Officer. Okay? Um oficial que ganhou a sua posição não através de batalhas, conseguiu a sua posição através de batalhas no exército. O detalhe destas figuras é verdadeiramente extraordinário. Gosto verdadeiramente, reparem, as feições do soldado, inclusivamente a barba, rala, não é? Tem uma faca, que obviamente sairá daqui. Tem a tradicional granada de mão, que também associamos tantas vezes aos exércitos nazis da Segunda Guerra Mundial, a Wehrmacht, não é? E é acompanhada da sua metralhadora. E o que eu acho verdadeiramente notável é o rigor que o uniforme exibe, desde a cruz de ferro
há as diferentes condecorações, a águia nazi. Aqui temos um pequenino logótipo no braço, também que indica que pertence a uma brigada anti-tanque. A nível de articulações, como eu já vos tinha dito há bocado, ele tem múltiplas, o que lhe permite, obviamente, assumir as mais diversas e variadas poses. Okay. Vamos só colocar-lhe aqui o capacete. De seguida, temos aqui mais um alemão. Mais uma vez as tradicionais granadas de mão, desta vez duas. Acompanha de uma metralhadora, uma vez mais. Esta é supostamente uma MP44, espingarda de assalto MP44, e eu acho verdadeiramente notável o rigor com que estas réplicas foram reconstruídas, que em tudo se assemelham à realidade. E como poderão ver, o que acontece é que este soldado, por baixo da tradicional farda cinzenta nazi, enverga esta farda camuflada, okay? Em conjunto com o capacete, obviamente, uma vez mais também mais uma faca, okay? Poderá ser colocada para servir de baioneta. Aqui está ela. E uma expressão facial diferente. Supostamente este personagem chama-se Alfred. Okay. A seguir temos o primeiro e único representante norte-americano, que infelizmente não são muito fáceis de arranjar aqui. Chama-se Dave e é um primeiro sargento do exército dos Estados Unidos, ok? Faz-se acompanhado de uma metralhadora Thompson, que ficou célebre nos filmes de gangsters, mas nesta altura não tinha um carregador a direito, tinha aqueles carregadores de tambor redondos, não é? Também se faz acompanhar de uma igualmente tradicional, peço desculpa, ela está presa, já não saí do Coldre há muito tempo, Colt 1911, não sei se dá para ver os pormenores, mas acreditem que eles são verdadeiramente notáveis, ao ponto de, por exemplo, sair o carregador e podemos notar aqui uma pequenina bala. Ok, vou só colocar aqui no coldre. Ok, mostrar só uma faca, mais uma vez também. A tradicional farda. A maior parte destas figuras eu consegui comprá-las dentro de caixa, apesar de já terem sido abertas. Há um ou outro exemplar que eu tenho incompletos e quando chegar à altura eu mencioná-lo-ei. Mais uma vez uma expressão facial diferente. E nota-se nitidamente que está compenetrado na forma como foi esculpida esta figura. Okay. Reparem no pormenor das polainas, que seguram pela parte de baixo das botas. A seguir mais um alemão. Eu, para ser sincero, este como comprei fora da caixa, isto foram comprados ao longo dos anos, em ocasiões diferentes, em alturas diferentes, e sempre pelo OLX, nunca havia à venda, pelo menos no Grande Porto, estas figuras em loja. Não sei dizer exatamente se ela se encontra completa ou não, mas parece-me está-lo. Pronto, e mais uma vez o extremo rigor nos pormenores é o que me fascina verdadeiramente, o rigor histórico nesta marca, porque eles não pouparam os detalhes. Conseguimos ver em todo este equipamento, no esforço que houve por envelhecê-lo, dar-lhe um caráter usado, como se de facto tivesse andado na guerra. Reparem, esta figura tem óculos. Outro pormenor absolutamente delicioso. Não estamos na presença de uma figura com um capacete, tem uma boina. Okay. Eles têm
são os mais pequenos pormenores. Estas não serão as figuras de guerra mais fiéis e mais rigorosas que existem no mercado. Para isso, se calhar, teríamos que ir para uma Damn Toys. Mas o problema é que a Damn Toys exige-nos várias centenas de euros por figura, pelo menos 200, 300 euros. Estas são consideravelmente mais baratas e eu acho o rigor histórico com que elas retratam os soldados e os combatentes da Segunda Guerra Mundial e não só. Também existem outros confrontos armados que são mencionados. Aliás, a última figura que eu vou mostrar aqui não pertence já à Segunda Guerra Mundial, mas é um rigor absolutamente irrepreensível. Eu, pelo menos, gosto bastante delas. Mais um soldado alemão da Wehrmacht. Desta vez com um morteiro. Supostamente isto chama-se um Panzerfaust. Okay? E também equipado com a sua tradicional espingarda. Mais uma vez perfeitamente amovível, o capacete, depois colocá-lo-ei. Tradicional capacete nazi. E também tradicional articulação múltipla. E eles acabam por criar um conjunto, depois, eu tenho-os expostos numa Detloff, acabam por criar um conjunto muito homogéneo, com este conjunto de cores, acabam por criar um conjunto muito homogéneo, sempre militarizante, claro, como é óbvio. Ok. Vamos só passá-lo para aqui. Chegamos aos dois oficiais que eu tenho. Esqueci de mencionar, supostamente, aquele personagem chamar-se Wolf. Este aqui é o Jochen, não sei se a pronúncia será propriamente a correta, e devo dizer-vos que o fato exterior dele é feito num material que normalmente, diz-me a experiência, dá problemas nesta figura. O facto de esta ainda não ter dado não quer dizer que de futuro não venha a acontecer. Cada vez que é utilizado este falso couro, o que acontece é que com o tempo ele acaba por se deteriorar. Eu, dentro de momentos, vou-vos mostrar uma outra figura que já aconteceu um bocadinho nisso com o capacete. Temos aqui um oficial, supostamente o nome, e agora vão-me desculpar o meu alemão, é Kampfgruppkommander, portanto eu presumo que seja um comandante de um grupo de guerra, tão simples quanto isto. Faz-se acompanhar de uma Walther P38, que se encontra dentro deste coldre, estão a vê-la ali, ok? Mais uma vez, muita atenção ao detalhe, muita atenção. E é como eu vos digo, o que acontece é que normalmente, e este também tem uns binóculos, gosto particularmente do facto de este chapéuzinho ser feito neste tecido aveludado, cruz de ferro aqui, insígnias das SS, e cá está. E outro pormenor absolutamente delicioso, segura na sua mão fechada um par de luvas. Este aqui, apesar de eu ter procurado incessantemente, também eu comprei fora de caixa, apesar de eu ter procurado incessantemente na internet referência, não consegui encontrar um exatamente igual a este, o que me leva a presumir que ele seja uma figura customizada, ou seja, criada a partir de peças de várias figuras. À partida, o seu casaco dir-me-á que ele seria da Luftwaffe, ou seja, a Força Aérea alemã, e também a sua boina oficial, não é? Agora, a partir daí, não sei dizer exatamente muito mais. Vinha apenas acompanhado deste ponteiro e também, claro, da Walther P38. A ver se eu consigo tirar esta para vos mostrar. Elas, como estão em exposição, estão um bocado presas, eu não as tiro verdadeiramente. Ok, cá está ela. Reparem que até o próprio gatilho se movimenta. E mais uma vez também,
Dá para tirar o carregador e conseguimos ver aqui uma pequenina bala. Okay, se calhar é capaz de ser mais fácil de ver assim, de encontrar a minha mão. Duas cores, conseguiram colocar aqui a coronha a castanho, enquanto que o resto é a cinzento. Só guardá-la aqui, novamente. Ora, aqui está ele. Muito bem. A seguir, vou-vos mostrar uma figura de uma outra marca. Até aqui todas estas foram Dragon Models. Esta aqui é uma figura da BBI, Blue Box Toys. Representa um aviador da Royal Air Force, portanto inglês, e devo confessar que apesar de ser uma figura que eu comprei também fora de caixa e estar incompleta, é capaz de ser uma das minhas figuras favoritas de todas as que eu tenho desta coleção, porque ela representa na perfeição um aviador inglês da Royal Air Force. Reparem, todo o cuidado, todo o pormenor. O que eu estava a dizer há bocado, este capacete, como é de falso couro, não é? É um couro sintético, com o tempo, e estamos a falar de uma figura já de 1998, portanto, efetivamente já tem 22 anos, com o tempo acabou por se desfazer, encontra-se muito quebradiço e eu até tenho medo de mexer lá, porque cada vez que isso acontece é mais um bocado que fica na minha mão. Reparem, a atenção aos pormenores é absolutamente deliciosa. A figura faz-se acompanhar de não um, mas dois apitos, porque como deverão com certeza saber, grande parte dos combates que a Royal Air Force travou foram sobre o Atlântico e claro que obviamente precisavam de um colete salva-vidas e de um apito para serem encontrados quando caíam ao mar, em caso de serem abatidos. Ela infelizmente não se fazia acompanhar pela sua arma que trazia originalmente, que era, creio eu, um revólver Enfield Mark 4 ou 5, não tenho certeza, mas eu como tinha aqui uma outra, também mais uma Walther P38, eu acabei por lhe colocar aqui no coldre só para dar volume. E reparem num detalhe que é absolutamente maravilhoso, a parte de baixo das botas, onde se conseguem ver as taxas que foram colocadas no calcanhar. Apesar de não estar completa esta figura, ela fazia-se acompanhada ainda de mais alguns acessórios que eu gostaria de partilhar com vocês pelo seu grau de minúcia. Infelizmente ela tinha dois pares de mãos, não vinha com dois pares de mãos, mas originalmente tinha dois pares de mãos, uma que não tinha as luvas e nesse segundo par de mãos daria para encaixar este relógio. Provavelmente não dá para ver, mas conseguem-se ver os ponteiros, consegue-se ver uma parte mais escura onde estaria a coroa do relógio. E eu, enquanto aficionado de relojoaria, achei este pormenor absolutamente delicioso. Uns óculos de sol, quando ele não estava a envergar o seu capacete, também. Um pequenino canivete, que de facto abre e fecha. E infelizmente não trazia a pistola de sinalização, mas vinha com esta caixa que no seu interior traz 3 foguetes de sinalização. Os outros estão dentro, mas também estão aqui presentes. E em letrinhas minúsculas, eu não as consegui ler, por isso pedi ao meu filho para as ler para mim. Esta lata tem aqui escrito precisamente o que é e como proceder na utilização dos foguetes luminosos. Numas letras, volto a dizer, absolutamente minúsculas. A compor todo o ensemble, um mini mapa da Europa, onde se desenrolaram grande parte das batalhas que estes pilotos da Royal Air Force desenvolviam nos seus Hurricanes e nos seus Spitfires.
Eu, cada vez que penso nestes pilotos da Segunda Guerra Mundial, há sempre uma palavra inglesa que se me ocorre na cabeça, que é dashing. São mesmo realmente absolutamente prodigiosos, numa altura em que a tecnologia não tinha nada a ver com o que é hoje em dia, e em números francamente inferiores aos da Força Aérea Alemã. Recorrendo à perícia, à ousadia, à audácia, conseguiram dar uma luta tremenda, mesmo quando da batalha pela Inglaterra, nunca tendo chegado a Inglaterra a ser, de facto, conquistada pelas forças nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, vou-vos mostrar uma última figura que eu tenho, que não é da Segunda Guerra Mundial. É uma figura tributo, também, desta vez da Dragon Models, também uma figura tributo a um líder de uma esquadrilha de caças dos Thunderbirds, que são uma esquadrilha de caças acrobáticos. Esta esquadrilha foi criada em 1953, ou seja, já a Segunda Guerra Mundial tinha terminado, e de facto esta esquadrilha é a terceira esquadrilha de caças acrobáticos mais antiga do mundo, sendo que a primeira pertence às forças francesas, a segunda são os Blue Angels da Marinha Norte-Americana e a terceira é esta. E eu também... foi engraçado que eu, quando vi esta figura pela primeira vez, fui bastante relutante. O seu macacão vermelho destaca-o completamente de todas as outras figuras bélicas, mas depois acabei por ganhar mais gosto nela, e nesta altura posso-vos dizer que é uma das minhas figuras favoritas. Reparem, até as canetas do bolso são amovíveis. O logótipo é precisamente o da esquadrilha dos Thunderbirds. Eles pilotam habitualmente F-16. O pormenor dos óculos de sol Ray-Ban é absolutamente delicioso. Isto é se o quisermos ter numa versão menos equipada, porque depois ele faz-se acompanhar do seu capacete, que eu gostaria de mostrar com algum detalhe, que é uma verdadeira obra de arte. Reparem só na parte de trás, onde está bem patente aqui o logótipo da esquadrilha. Okay. Esta parte é a do respirador de oxigênio. É colocada aqui e forma um conjunto muito, muito fiel à realidade. O nome desta figura então é Brian Bishop. Tínhamos esquecido de vos mostrar, também se acompanha por este saco, que normalmente é onde os pilotos colocam o seu equipamento. Agradeço-vos a todos terem visto este vídeo, espero sinceramente tenham gostado. Se esse foi o caso, digam-me qualquer coisa. Entretanto, se querem continuar a seguir vídeos deste conteúdo e de outros semelhantes, já sabem o que têm a fazer. Entretanto, enquanto isso não acontece,